Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Esse quem vos fala é o irmão Diácono Ademir, evangelista. Estamos aqui no intuito de passarmos a lição dos adolescentes, a lição número 5. Esta lição vem tratando sobre a família cristã, a família de Deus. E essa aula número 5 vai falar como conviver com o diferente, né? O texto bíblico para esta lição se encontra em Gênesis capítulo 31, do versículo 36, do versículo 1 ao 36, né? Onde vai falar a história de José e seus irmãos e o porquê que aconteceu que os seus irmãos os venderam como escravos. Mas o texto que eu quero ler com vocês se encontra em Romanos, no capítulo de número 12 e o versículo de número 18. Diz assim: no que depende de vocês, faça tudo o possível para viver em paz com todas as pessoas, né? O que depender de nós, nós temos que fazer de tudo para vivermos em paz com todas as pessoas, né? O primeiro tópico desta lição vem falando assim: sou diferente, e daí? Quando nós se tratamos diferente, nós sabemos que nenhuma pessoa é igual a outra pessoa. Seria como se nós tivéssemos o nosso DNA. Nenhum tem o DNA de outra pessoa. Um nasceu preto, outro nasceu moreno, outro nasceu loiro. Cada um somos diferentes. E como diferente, Deus já nos criou nesse propósito, para que nós nenhum fôssemos igual ao outro. Por exemplo, Deus primeiro criou a natureza, o céu, a terra, quanto tudo o que há nele, para então depois criar os seres humanos. Você já pensou como seria difícil se todo mundo fôssemos igual? Se todo mundo pensasse a mesma coisa? Seria como se nós amarrássemos várias pessoas de vários tipos, de várias religiões, de várias culturas, em uma corda e querer que elas fizessem a mesma coisa. Não ia dar certo, porque cada um nasceu com um propósito, cada um nasceu com a finalidade de fazer algo assim que a sua mente ou que o seu raciocínio assim pensa. Por isso que uns é doutor, outros é engenheiro, outros são advogado, outros são pedreiro, servente de pedreiro e assim sucessivamente. Nenhuma pessoa é igual à outra. Todos nós somos diferentes um com o outro. E nós devemos suportarmos as fraquezas dos mais fracos, daquelas pessoas menos entendidas, daquelas pessoas que muitas das vezes não sabem lidar com a diferença. O segundo tópico desta lição fala assim: a diferença como presente de Deus. A diferença como um presente de Deus. Deus nos fez diferente, não foi por acaso. Deus nos fez diferente para que cada um pudesse ter o livre-arbítrio, cada um pudesse fazer de si o que quisermos, o que bem assim apazigua no seu coração. No tópico de número 2, o versículo fala assim: quanto olhamos para o ser humano e constatamos o grau de múltiplas formas de pensamento, diversas aspectos da sua personalidade e tantas outras subjetividades. Nós podemos considerar esse ser humano como um ser diferente e múltiplo criador para a glória de Deus. Nós vivemos em um mundo onde
uns têm capacidade, muitas das vezes, de desenvolver uma tecnologia para desenvolver, por exemplo, na agricultura, uma ferramenta para facilitar o trabalho da pessoa. Nós vivemos num mundo onde muitas das vezes pessoas têm uma capacidade de desenvolver um maquinário para trabalhar na construção civil, para deixar o dia a dia do trabalhador mais fácil. Por isso que nós somos diferentes. Outras pessoas já têm dificuldade, muitas das vezes, de fabricar certo conteúdo ou certo maquinário, mas porém ele tem a facilidade de conduzir ou de operar a ferramenta qual aquele outra pessoa fabricou. Por isso que nós somos diferentes, por isso que nós pensamos assim. Deus, com a sua infinita sabedoria, Deus, de uma forma toda especial, nos fez assim. E Ele é o grande autor da criação. E o nosso Deus, com a sua sabedoria infinita e a sua capacidade infinita de pensar, Ele foi o único ser capaz de colocar um homem e uma mulher de uma forma tão diferente, culturas tão diferentes, a viver em um lar, a viver em harmonia, a viver um para com o outro. E a família de Deus é assim. Ela é formada de outras famílias, pessoas que pensam diferente, pessoas que pensam ao contrário. Por isso que nós somos tão diferentes. A raça humana é dessa forma. Nenhum pensa igual a outra pessoa. Mas o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ensinou como viver. A Bíblia nos fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, assim não fazendo o mal para ninguém. Nós vivemos em culturas diferentes, onde existem países ainda até hoje que ignoram a palavra de Deus. Para você ver o imenso da diferença dos seres humanos. Mas nós vivemos no Brasil, onde que é liberado a prática da fé, da cultura, da palavra de Deus. Mas porém tem países que proíbem a proclamação do Evangelho. Para você ver o tanto que o ser humano ele é diferente um para com o outro. Mas Deus nos deu essa capacidade de pensar, de agir, de fazer aquilo quanto o nosso coração o desejar. E que para que nós possamos nos suceder bem, nós devemos fazer com alegria e com amor ao nosso próximo, para que o nosso Deus possa nos abençoar de uma forma toda especial. E o terceiro e o último tópico desta lição dos adolescentes vem dizendo assim: todos são diferentes, e agora? Todos nós somos diferentes, e agora? Tem aqui uma pergunta, todos são diferentes. Você poderia pensar que ficou complicado. Sim, você tem razão, mas para lidarmos com todas essas dificuldades, temos a ajuda do Espírito de Deus. Ele pode nos ajudar a melhorar a maneira como nós relacionamos com as outras pessoas. Será como nosso pai com nossos irmãos ou como os nossos irmãos. Muitas vezes dentro da família as diferenças levam-nos a consequência trágica, pois nós vemos que essa diferença é tão dramática que até dentro da família muitas das vezes tem coisas terríveis por maneiras diferentes de agir, de pensar e de viver.
Nós vemos pessoas que não conseguem lidar com o seu irmão. Nós vemos pessoas que muitas das vezes, o filho que não consegue lidar com o pai. Pai que muitas das vezes não consegue compreender o filho. A sua maneira de ser, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Não é igual. E muitas das vezes o pai tem dificuldade de lidar com o filho, muitas das vezes que é muito elevado. Muitas das vezes é muito bagunceiro. Muitas das vezes o pai tem dificuldade de agir com o filho, que muitas das vezes ele fala e ele responde. Muitas das vezes o filho tem dificuldade de lidar com seu pai, ou então com os seus irmãos. Agora você observa bem, nós estamos lendo esse texto baseado em cima da família de José. José, ele tinha 12 irmãos. O pai de José era um homem que tinha várias esposas e de várias culturas. Então José era o filho mais novo, mais querido, e os seus irmãos ali ciumaram dele. Ciumaram, e diz as escrituras que resolveram um dia vender ele como escravo. E venderam ele, tinha tanto desprezo com o seu irmão, tanta inveja, que venderam ele abaixo do preço de mercado. Então nós vemos aí uma diferença entre cultura, entre famílias, que começou lá atrás. Mas porém essa mesma história de José nos mostra que lá na frente, José, através daquela ação dos seus irmãos de vender ele como escravo, ele, como tinha Deus no seu coração, e o seu objetivo era amar o seu próximo como a si mesmo, ele não guardou mágoa dentro do seu coração. Ele não guardou mágoa do seu pai, ele não guardou mágoa dos seus irmãos, qual o rejeitaram. Mas ele usou aquilo que antes era um fracasso, para que pudesse fazer uma estrutura de vida. E diz a Bíblia Sagrada que aquele homem que foi vendido como escravo pelos seus irmãos, a passados anos, ele se tornou governador do Egito. E veio uma fome tão grande no seu país, aonde que muitas pessoas foram até ele para comprar alimento, porque no Egito tinha sobra de alimento, porque José, ele soube governar bem. E ali vieram os seus irmãos à procura de alimento, e quando José o viu, o reconheceu. Mas em vez de guardar ira, rancor, diz a Escritura Sagrada que ele vos amou. Ele os perdoou. Ele não guardou rancor no seu coração. E se você está passando por algo parecido com isso, eu quero te dizer para você, em nome de Jesus Cristo, faça como José. Não tenha mágoa dos seus. Não tenha mágoa dos seus irmãos, do seu pai, da sua família. Porque Jesus Cristo nos ensinou a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mesmo em culturas diferentes, mesmo com maneiras diferentes de pensar, nós devemos amar o nosso próximo. Façamos assim, estamos fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Fazemos assim, estamos fazendo o ide de Jesus, aquilo quanto o Senhor tem se agradado de nós. Amém. Que Deus os abençoe, a cada um ouvinte da palavra de Deus.